Quinta ao Vivo. Então, Fernanda, como falávamos no primeiro bloco, o Senhor foi lá, sabia onde estava você, a sua família, te resgatou, né? Te mostrou com poder e autoridade a verdade que Ele tinha para a tua vida, novo momento, novas situações, novos aprendizados, muita renovação de mente, né? E o que aconteceu naquele momento? Eu creio que começou uma grande cura interior. Começou algo que mexeu com você, mexeu com sua família, né? Porque já eram você, o seu marido e o Davi, uma criança. E ali um lar, né? Conhecendo uma verdade que ainda não conhecia, sendo iluminado, né? Porque muita coisa nova, muita iluminação, e começou a mexer, com certeza, com muita coisa dentro de ti. E eu quero que tu comente com a gente nesse segundo bloco, nesses primeiros momentos de ser iluminada, conhecer uma verdade que ainda tu não conhecia, da forma que passou a conhecer. O que mais mexeu contigo? Me conta um episódio, ou em geral, o que assim, mais te tocou em relação a esses primeiros momentos na vida do Senhor, a iluminação e curas interiores. Me fala sobre isso. Amém. São tantas coisas, são tantos detalhes. Mas assim, o que me vem à memória agora é que no começo, né, tudo foi assim impactante para mim, cada detalhe, né? A gente foi recebendo, eu fui recebendo cada palavra e aquilo foi me enchendo. Então, assim, o que me impactou no começo é que eu estava muito seca, necessitada completamente, mesmo tendo a palavra, a Bíblia em casa, mesmo participando de reuniões, eu estava sedenta, faminta completamente. E uma das coisas que me chocou foi a sã doutrina. Uma forma muito profunda. Eu me senti completamente superficial. Então, assim, eu não falo que faz 12 anos que eu conheço Jesus, faz um ano. Então, acho que tudo começou na minha vida a partir do batismo, né? Claro, um mês antes que Deus foi tocando, né? E trabalhando no meu coração. E a partir do batismo, tudo começou assim na questão de conhecer Jesus, né? Então, assim, um dos primeiros sentimentos que eu tive foi de superficialidade. Completamente superficial, não sabia nada, não conhecia nada, não vivia nada, que é o principal, né? E eu vi que ali tinha muita palavra. Aqui tem muita palavra. E pura, né? E aquilo foi me chocando por dentro, foi me impactando, foi me confrontando muito. E eu lembro que logo estava começando, ou já havia começado, o seminário Esposa em Modelação aqui em Ouro Fino, toda quinta-feira. Então tinha o grupo na casa da Geise e toda quinta-feira o seminário. E foi uma luta. Não foi fácil. Porque assim, no começo eu comecei a ir no seminário, o meu esposo, ele é mais perseverante do que eu, então ele ia, né, assim, mesmo que eu não fosse, ele ia. E cada quinta-feira era uma desculpa que eu inventava. Sabe? Aquilo foi me confrontando, as palavras, e eu fui ficando assim, brava, sabe? O pastor vinha falar de carne, e eu, de demônio na carne, que eu estava endemoniada, eu falei, o que é isso? Ele não me conhece para falar desse jeito de mim. E eu fui ficando brava com o pastor, e eu expus isso, né, diante da... Porque no final do seminário, eu me lembro que ele chamou todo mundo para testemunhar. Eu nunca tinha pegado o microfone. E eu lembro que na hora que ele falou assim, eu queria escutar o que vocês aprenderam durante o seminário. E eu estava lá no finalzinho com o Lucas, meu marido, e com o Davi no colo. E eu cutucava o Lucas assim, eu não vou. Daí o Lucas, fica quietinha que eu tô em oração aqui, tipo assim, amém. Se for pra gente ir, a gente vai ter que ir, senão não. E foi indo um por um, e aquela luta dentro de mim, eu falava dentro de mim, Deus, eu não vou, o Senhor conhece meu coração, e eu não consigo, até que chegou a nossa vez.
Daí eu acho que o pastor viu a tensão ali e ele falou assim, vem vocês três, não precisa vir você, teu marido, cada hora um, vem vocês três. E eu lembro que eu fui brava com o pastor assim e eu subi, na verdade não subi porque era tudo plano lá. E eu peguei um microfone assim e comecei a falar. E o que eu tinha entendido, e Deus tomou minha boca ali, porque eu estava gelada, eu estava tremendo, mas eu falei, né, as posições que eu tinha aprendido ali naquele seminário, que casada, eu não sabia, que tinha uma autoridade dentro da minha casa, uma submissão, e os filhos obediência. Então aquilo havia me chocado, né, durante o seminário, uma das coisas, né. E eu lembro que eu expus ali, eu falei, o pastor não me conhecia, falava de carne, de demônio na carne, e para mim isso foi a primeira vez que eu escutei a respeito disso. Foi aqui na Igreja do Senhor Jesus, e foi muito importante eu ter escutado isso. Sim. E eu lembro que logo depois o pastor se dispôs de estar fazendo terapia com a gente. E a gente aceitou, a gente estava aceitando tudo. E daí eu falei assim, certo, ele vai terapia, ele vai chegar pro meu marido, para mim, alguma coisa tipo família, assim, esposa, marido, o que está acontecendo, se está tudo certinho, se não está, né? Eu não tinha noção de terapia. Daí eu lembro que ele chegou a primeira vez lá em casa e ele passou espírito, alma e corpo. E aquilo para mim foi uau! Novidade. Sabe, eu comi aquilo ali, as faculdades do espírito, da alma e do corpo, e fez toda a diferença. Eu falei, amor, eu pensei que ele fosse falar de você, de mim, tipo família, né, relacionamento. E não, ele começou no básico. Então, assim, como eu estava superficial, né, eu não tinha noção do básico. E foi isso. Fernanda, tu viste o que aconteceu? Tu foi surpreendida pelo Senhor. Tu foi surpreendida, tu foi, né? E o Senhor era tão maravilhoso que ele sabia disso, né? Tu foi achando que era algo e o Senhor te surpreendeu com uma novidade. Então o Senhor sabe como nos conquistar. Ele sabe como nos ganhar, ele sabe como nos alcançar. E tu observa o seguinte, todos nós lidamos com as coisas do Senhor a nossa vida inteira de forma superficial. Não é a Fernanda, é a Graziela, é você que nos escuta. Todos nós lidamos com as coisas do Senhor de forma superficial. Até que, né, Deus nos encontra e apresenta para nós um manancial de vida. E eu sempre comento, nós temos o privilégio, a honra de participar da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja mais rica que existe no planeta Terra. Porque o material que ela nos apresenta não é superficial. Porque no primeiro momento ela nos apresenta a Bíblia, o manual do fabricante, aquele que muitas vezes nós não conhecemos durante a trajetória da nossa vida. E nos apresenta um material rico e que tira nós da onde? Da superficialidade, porque ele vai lá fundo trabalhar a nossa cura interior, vai lá trabalhar verdades que nós tínhamos aprendido de forma errônea na nossa vida. Porque tu falaste numa palavra chamada submissão, que tu ouviu no seminário Esposa em Modelação. E hoje nós sabemos que é uma alegria nós estarmos sob uma missão. Mas nós não sabíamos disso. Nós aprendemos lá atrás de forma errônea isso. E a luz, a iluminação, através de um seminário e através de um material chamado Esposa em Modelação, mudou esse conceito na tua vida, na minha vida. Claro que no primeiro momento, te pergunto, o inimigo do Senhor quer que a gente aprenda essas verdades? Não. Então é por isso que tu não queria ir no seminário, no grupo, e assim por diante, assim somos todos nós. Mas no momento que esse empecilho ficou de lado, né? A vitória foi do Senhor, tu foi, e tu ouviu essa verdade, ela começou a mexer fundo no teu coração, na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. E te tirou da onde? De onde tu vivia e de onde eu vivia, na superficialidade. Amém? Fique conosco aí, está muito interessante, mas vamos falar mais um pouquinho sobre tudo isso no terceiro bloco. Quinta ao Vivo.